Olá, a gente começa agora mais um programa, o Fala Vereador, o primeiro programa aqui com a vereadora Cláudia Guerra, nesse ano de 2021. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Realmente é um prazer para nós ter a senhora por educação, né, ter aqui conosco, mas ter você conosco aqui. Muito obrigada. Uma honra estar com vocês, é a oportunidade de poder dialogar com a população, com o Legislativo e falar um pouco do que a gente tem feito nesse tempo até agora. Verdade. Vereadora, eu queria saber primeiramente sobre a sua pretensão. A vereadora Cláudia Guerra é muito conhecida em Uberlândia, com toda a sua pauta na luta aí com relação ao protagonismo da mulher, né? Não é somente a questão da violência contra a mulher, mas em todos os flancos. Vereadora, me conta um pouquinho sobre essa sua experiência anterior, seu trabalho na universidade e a sua pretensão para o cargo de parlamentar em Uberlândia. Olha, é uma história de construção coletiva sempre, a gente não faz nada sozinha. Então, eu tenho a honra de poder dizer que a gente ajudou a constituir, a fundar em Uberlândia algumas organizações. Eu sou professora doutora em História, minha atividade acadêmica sempre foi vinculada ao ativismo de promoção aos direitos das mulheres, e voluntário, né? Então, nós montamos, lá em 92, o Núcleo de Estudos de Gênero, na universidade, que faz estudos e pesquisas sobre masculinos e femininos em vários campos do saber, é interdisciplinar. Continuo voluntária pesquisadora lá. Em 97, a ONG SOS Mulher e Família de Uberlândia, que atende situações de violência doméstica, conjugal, tem feito atendimento de uma média de 1.500 famílias ao ano, com atendimento gratuito, social, psicológico e jurídico, sem precisar registrar o boletim de ocorrência, como um dos fatores que contribui para a busca de ajuda, já que tem tantos fatores inibidores quando se trata de violência com gente próxima, conhecida, e que é diferente de viver essa violência com alguém estranho. Ali, no relacionamento, você investe sonhos, filhos, sexualidade, portanto, bem mais complexo. E o doutorado e o mestrado anterior também foram sobre essa temática, então sempre associando esse ativismo voluntário com o acadêmico. Em 98, nós constituímos o Conselho dos Direitos das Mulheres, de todos eles eu continuo como voluntária, e que é para promover políticas públicas, fomentar, acompanhar e fiscalizar. Então, quanto cidadã, eu já fazia um pouco disso que o Legislativo faz, que é acompanhar e fiscalizar. Isso. Agora, vereadora, quando você fala aí das políticas públicas, o que mudou durante aquele período, especialmente com relação a Uberlândia? Eu vi que você tem um protagonismo também em Belo Horizonte, quer dizer, há uma demanda também da sua representatividade lá. Porém, com relação a Uberlândia, o que mudou desse período lá da década de 90 para cá com relação a essas políticas públicas? Olha, como historiadora, eu não posso negar que existem mudanças, mas Sim. também permanências. Sim. E, por vezes, retrocessos. Sim. Então, o que a gente encontra em Uberlândia? Nós temos hoje uma rede de enfrentamento à violência doméstica constituída, que precisa constantemente de educação permanente. Quando eu falo em educação permanente, não é pontual, é permanente mesmo, né? Porque essa rede, para se conectar, para ela fazer prevalecer a escuta ativa, que é aquela escuta sem preconceito, sem discriminação, até a forma de perguntar, pode inibir ou favorecer a busca de ajuda e encorajar. Sim. Então, quando eu digo, o que você fez para provocar? Onde que você estava? Que roupa que você estava usando? Eu estou colocando para a mulher a culpabilização daquilo que é socialmente construído, histórico, e daí essa rede, ela precisa sempre ser fomentada, ter conexões. Então, na rede, não tem uma que é mais importante que a outra. A Delegacia de Mulheres é importante, a Casa-Abrigo Travessia, Sim. que não existia e que a gente ajudou também a consolidar como política pública, hoje terceirizada para a ICASO, não existia. Nós montamos em 2001 a Divisão dos Direitos das Mulheres e Políticas de Gênero dentro do poder público, convidados para isso, e sempre um coletivo. E essa Casa-Abrigo juntamente. Então, gestar essas políticas públicas implica entender que nós estamos em constante aprendizado. E isso serve agora para a Câmara também. Sim. Eu não sei nada, estou na linha socrática, só sei que nada sei. Quanto mais eu vejo, mais percebo que tem um mundo velho de possibilidades da gente pensar essas relações todas aqui, que são relações de poder, nada desinteressadas, mas a gente tem projetos aqui para serem executados e que alguns deles já estão em trâmite. Cláudia, a gente vive uma pandemia, uma situação complexa em todos os sentidos, né? Em todos os flancos, e a gente viu que a questão da violência doméstica ela foi muito exibida, ela foi muito diagnosticada. Sim. E as mulheres sofreram muito, crianças também, né? São grupos aí vulneráveis. Agora, o que a gente percebe, e eu vou falar um pouco sobre essa questão da Lei Maria da Penha, ela é um instrumento legal que ela não gera muito resultado com relação à prevenção.
Né? Então, Elas são um instrumento punitivo e ela não parece ela não parece resultar em diminuição de casos. São dois aspectos diferentes. Eu tenho publicado com frequência e também palestrado dizendo que as leis são insuficientes, mas são importantes, se a gente não tem como contrapartida ações educativas e preventivas. E não à toa, eu sou uma docente, educadora, e entendo que todos os espaços são espaços de educação, inclusive esse que nós estamos aqui, Sim. no sentido desse diálogo com a população. Sim. Então, é importantíssima a Lei Maria da Penha, constituída em 2006, e era uma luta desde lá de um coletivo de mulheres e de movimentos para vara especial criminal e civil operacionalizar essa Lei Maria da Penha. E agora, com as várias vereadoras da casa, conseguimos, numa conversa com a juíza Maria Elisa, a possibilidade desse sonho sair. Já tínhamos abraçado o fórum, enfim, né? Já tínhamos feito simbolicamente muitos atos e também concretos. E agora parece que vai sair. Né? A nossa colega de bancada teve um papel importante aí, a vereadora também, que é segunda vice-presidente da mesa, teve um papel importante. Sim. E no coletivo, portanto, estamos aguardando. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, na sua operacionalização, ela pressupõe uma equipe interdisciplinar, que é um pouco o trabalho que a ONG SOS Mulher e Família faz, mas enquanto sociedade civil. Sim. Então, em termos de operacionalizar a Lei Maria da Penha, nós não temos né, esse atendimento social, psicológico, jurídico, continuado, não é uma vez ou outra, né, profissionais da área da saúde, isso favorece demais. Outra questão é a delegacia funcionar em sistema de plantão. Então, a gente vai fazer uma audiência pública, já está programada para o dia 24 de março, dentro do mês de março, Dia Internacional das Mulheres, para essa rede se colocar. O que faz cada um dessa rede e o que é possível aperfeiçoar. E, dentre esse aperfeiçoamento, a gente viu agora com a pandemia, mas já sabíamos antes, a necessidade de plantão. No relacionamento afetivo, esse casal vai se encontrar quando? Final de semana, feriado, à noite, que é exatamente quando a maior parte dos órgãos da rede pública, não só também da sociedade civil, estão fechados. Sim. Né? E agora, esse aumento de em torno de 45% dos casos, a gente tem os dados da ONG SOS Mulher e Família, que são bem claros, transparentes, os facilitadores dessa violência, a gente vê esse aumento significativo. A ONG montou também, em 2003, junto com a Polícia Militar, a Prefeitura e a UFO, o programa PAN, Patrulha de Atendimento Multidisciplinar, para abordagens domiciliares em situação de violência doméstica. Ele durou de 2003 a 2011. E aí, respondendo sua pergunta, Belo Horizonte se inspirou nesse programa para montar lá o programa com a Polícia Militar. Isso. As cidades da região aqui também. Então, olha que alegria, que felicidade, o movimento de mulheres e esse coletivo aqui em Uberlândia, fomentar um programa que tem repercussão nacional. Né? Então, é muita alegria. Modelo, né? Sim, e tive a honra também de estar em 2019 para 2020. 2020 a gente já estava com pandemia. No Congresso Nacional, recomendando projetos de leis, políticas públicas. E é muito bacana a gente pensar o quanto que é possível de fazer para gerar trabalho e renda. Nosso eixo hoje no gabinete é esse, né? A autonomia e promoção das mulheres e, portanto, também o combate à violência às mulheres. O segundo eixo passa pela educação e o terceiro, saúde, que são 3 temas centrais, todos eles de modo transversal. A questão da sustentabilidade, se a gente não mudar a forma de lidar com o planeta, mais vírus virão e mais a gente vai ter que ficar no cantinho da reflexão, que é em casa. Sim. Então, essa é uma questão central. E da inclusão racial, étnica, de gênero, de orientação sexual, todos os sujeitos têm o direito a existir e a existir com dignidade, com qualidade. Então, esses são os 3 eixos do nosso mandato, com essa questão perpassando e mais a postura ética e o regimento sendo respeitado o tempo todo. É um tema bastante polêmico e também delicado. Por exemplo, exemplo do que acontece com a pedofilia, crianças também muito vulneráveis, essa questão da prevenção. A prevenção com relação à violência contra a mulher. É possível a gente falar nessa situação? É possível, necessário. E entendo que, inclusive, a comunicação tem responsabilidade social nisso, e que passa pela educação formal e informal desde muito cedo, e também depois na formação dos profissionais que estão na linha de frente. Sim. Mas é mais fácil desde cedo. Por isso, uma das questões que a gente está querendo, dentro do mandato todas as vozes, porque nós somos vereadores de todos e todas. Uhum. É claro que a gente entende que aquelas pessoas que são desassistidas, vulneráveis, e que são as mulheres lá na base da pirâmide, principalmente as mulheres negras, pobres, deficientes,
lésbicas, etc., essas pessoas sofrem dupla, triplamente. A gente tem que as mulheres são força produtiva e reprodutiva da sociedade. Então, quando a gente fala em políticas de promoção das mulheres, políticas públicas de promoção das mulheres, a gente não faz políticas públicas, a gente fiscaliza e a gente propõe projetos de leis que, se aprovados, viram políticas públicas. A gente vota o orçamento. É isso que o vereador faz, claro que muito mais que isso, mas são eixos centrais. Então, nós queremos que o plano de educação que foi discutido coletivamente pela sociedade, ele seja implementado em todos os seus sentidos. E dentro do plano de educação, de modo transversal, tem essa reflexão e essa questão. Eu não posso, como docente, numa sala de aula, não pontuar quando eu vejo uma situação de discriminação de gênero. Né? Por que é que as meninas são valorizadas pela letra bonitinha e os meninos não? Por que é que as meninas ficam para arrumar a sala e os meninos vão para o intervalo? Por que a menina vai para o balé e o menino para o futebol? Por que todas as atividades, ações não podem ser de todos por habilidades e competências? Porque aí, na vida adulta, o que eu tenho? Mulheres sobrecarregadas, como hoje, na pandemia, isso mais nítido, mas já estava, lavando, passando, cozinhando, levando, buscando, produzindo menos cientificamente, mesmo que à distância, de modo remoto, e os homens não. Então, as mulheres mais sobrecarregadas, enquanto força produtiva e reprodutiva na sociedade. E desconstruir isso implica em repensar a educação, que traduz as diferenças em desigualdades entre meninos e meninas e por aí afora. Verdade. Vamos falar rapidamente aqui sobre a sua impressão nesse primeiro ano aqui na Câmara Municipal, porque uma coisa é vir como convidado, outra coisa é ser parlamentar. Isso. Então, o ano de 2021, quer dizer, o mês de janeiro, o mês de fevereiro inteiro, já acabaram as sessões. Qual ficou a impressão aí? Nós tivemos algumas sessões, muito feliz, porque a gente percebe que existem objetivos comuns por parte de vários vereadores e vereadoras, e é possível, então, com pautas comuns, a gente promover os sujeitos dessa cidade, há especificidades. Me parece extremamente importante a gente aperfeiçoar cada vez mais a transparência dos dados em relação à saúde no site, da educação no site, especialmente nesse momento, e com mais detalhamento. A gente já tem uma lei da transparência e é nosso papel fiscalizar. A gente tem dialogado muito com a Secretaria de Saúde e de Educação nessa linha, inclusive apresentado da fiscalização, nós fizemos 30 escolas com a contribuição de um colega vereador, com instrumental elaborado especificamente com base no protocolo da Covid, para ver como é que as escolas estavam, até para sugerir aperfeiçoamentos, melhorias, para que, quando houver o retorno, que esse retorno seja feito com segurança, de preferência e, obviamente, com vacina, porque ninguém quer estar em risco. Por isso que eu estou aqui de máscara. Quero te contar algumas ações que a gente já desenvolveu. Acho super importante essa oportunidade. Eu até trouxe, porque são muitas, para a nossa alegria, uma equipe maravilhosa. Não manda todas as vozes, porque quem manda? Todas as vozes, né? Semana de sensibilização sobre perdas gestacionais, a gente tem essa questão da perda gestacional e neonatal. Então, essa semana de sensibilização, a gente vai dar o nome de Projeto Elis, porque a Natália, daqui de Uberlândia, é uma mãe que perdeu a filha depois de 30 minutos de ter nascido, e tudo que ela quis, e abriu precedente na cidade, e referência na região, no país, era doar seu leite. E estava havendo impedimentos, e ela conseguiu buscar na justiça a possibilidade de doar seu leite. Quer dizer, uma mãe que perde uma bebê. Eu fiquei emocionada quando eu falo, você acredita? Ela é muito assim, querida e foi uma referência da nossa cidade para vários outros grupos. Então, assim, a gente que forte, tem filhos, né? Enfim, é muito forte. Então, merece mais que na hora da gente fazer esse tipo de projeto para sensibilizar as pessoas sobre essa dor que é mais comum que a gente imagina, desse tipo de luto, né, da gestação ou do neonatal. O pedido de sustar a determinação de volta às aulas, com essa preocupação com relação à Covid, que a gente vê hoje que não tem mais nenhum leito disponível, por mais que tenha se ampliado nos hospitais de campanha. Então, essa preocupação, as cidades da região já até fecharam algumas dessas cidades, o Uberlândia está avaliando o que faz. Dá prioridade da matrícula em escolas municipais para aquelas mães que precisam se mudar de bairro ou de cidade, para sair da situação de violência conjugal e familiar, muito comum isso, e aí dá prioridade para essas mães nos EMEIs, nas creches, né, quando tiver, porque isso também, quando a gente entende que as mulheres, estando melhores, toda a sociedade está. Apoio à criação da vara, como eu disse, né, do Juizado Especial Criminal e Civil, projetos em desenvolvimento, que a gente ainda está trabalhando neles, mas que já vão ser colocados para rodar e tramitar.
regulação de estágio e trabalho voluntário em ações pontuais do Legislativo. A gente não tem uma casa grande como essa, do saber político e oportunidade de trocas e de termos aqui estagiários aprendendo, né, uma via de mão dupla, e também voluntários, porque por mais que pareça incrível, a quantidade de assessores é insuficiente para quem trabalha de verdade, é insuficiente. Eu tenho trabalhado 3 turnos, 12, 13 horas, e a assessoria toda também. E porque a cidade é muito grande, tem muitas complexidades. É um tema polêmico, e muitas demandas, Cláudia, né? Porque você vai falar, por exemplo, número de assessores é pouco e a população lá fora está feroz. Não falo pouco de jeito nenhum, estou te É. contando que é insuficiente pela quantidade de trabalho que tem, pela demanda que chega para nós, todos os dias. E a imagem que se tinha do parlamento é muito ao contrário. E até de criminalização da política, muito inadequada. Quando isso acontece, a democracia é colocada em xeque. Então, tem problemas e tem gente ética em todos os lugares. Problemas e gente ética. Eu penso que qualquer generalização ela é burra e inadequada. Então, nós temos muita gente trabalhando para uma cidade melhor e comprometida com isso. Um outro aspecto, a criação de uma comissão interna voltada para a diversidade. Várias comissões têm sido criadas na casa e essa da diversidade é uma das possibilidades. A política municipal do uso de uma linguagem simples, a população tem que entender o que a gente fala. Isso é fundamental, isso é democracia. Melhorar esse plano de educação, abrigar as mulheres vítimas de violência doméstica, enfim. Tem mais uma lista enorme aqui que eu não vou falar pelo tempo, mas queria dizer que quando a gente promove mulheres, a gente melhora todas as vidas. Nós acreditamos nisso hoje, não, há 30 anos, quando a gente começou essas ações, e como ativista voluntária, e sempre num processo coletivo de construção. Com certeza. Vereadora Cláudia, mas a gente depois fala sobre isso, mas a gente pode debater uma questão de vaidades com relação ao tema, porque o tema da mulher hoje também, ele expande muito e a gente vê muitos parlamentares ou mulheres... Que bom! Parlamentares que estão no tema. Então, não é motivo de jeito nenhum, pelo contrário. De vaidade, são poucos braços, polvo. Poucos braços para muito serviço, muitas ações a serem realizadas. E essa expectativa de solidariedade, de sororidade, de estar juntos, só potencializa. Então, o foco principal é o serviço. Com certeza. Vereadora, prestar contas dele. Semanalmente a gente faz isso. Muito obrigada, viu, Cláudia, pela sua participação. Eu que agradeço. Em briga de marido e mulher se mete a colher sim, roupa suja se lava no espaço público com a educação para desconstruir aquilo que a gente traduziu, diferença em desigualdade. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a você. Nós também agradecemos a sua participação. Esperamos você, telespectador, para um próximo programa. Muito obrigada.